Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Salmo 66, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. E vejam bem, graça, bênção, resplandecer, conhecer o caminho e a salvação é sinal de luz. E aqueles que são iluminados pela palavra de Jesus são conduzidos a uma vida plena de sentido. E por isso, os discípulos de Cristo são convidados em todos os tempos e lugares a viver e anunciar com ousadia suas palavras de salvação. E é isso que podemos ver na primeira leitura de hoje, em Atos 12, do versículo 24, e Atos 13, versículo 5, onde está assim: naqueles dias a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. E na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Ou seja, há várias pessoas envolvidas no mesmo espírito, na mesma dinâmica, enviados pelo Espírito Santo para anunciar a palavra. E assim como nós somos convidados para anunciarmos a forma de viver em Cristo, a partir do nosso testemunho. Então, seja lá onde nós estivermos, somos convidados a manifestarmos essa nova vida, a vida no Cristo ressuscitado, vida que é luz, vida que transforma. E naquilo que diz respeito à luz, no Evangelho de hoje, em João 12, do versículo 44 ao 50, no versículo 46, Jesus diz assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se nós estávamos refletindo no Evangelho também de João sobre o Jesus que é bom pastor, e o bom pastor conduz, é caminho, traz salvação, a luz também é uma forma de conduzir e trazer salvação ao ser humano. E o interessante é que Jesus exclama em alta voz: quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. E é interessante ao Jesus dizer isso, que ele está falando de uma unidade essencial. Ele não está sozinho. Em João 10, versículo 13, Jesus disse claramente aos líderes judeus: eu e o Pai somos um. Em João 10, versículo 38, ele disse que eles deveriam conhecer e compreender que o Pai está em mim e eu no Pai. Em João 8, versículo 19, Jesus repreendeu seus críticos: vocês não conhecem nem a mim nem ao meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Existe uma unidade essencial entre o Pai e o Filho. Devemos muitas vezes tomar cuidado, pois existe uma heresia, o que seria? Uma mentira sobre a fé, que é chamada de modalismo. Ou seja, que Jesus e o Pai são apenas modos diferentes do mesmo Deus. Isso não faz sentido, nem muito menos bíblico. O que temos, ao mesmo tempo, que afirma sua unidade essencial, onde Jesus afirma novamente em João 12, versículo 44, no versículo 45, no versículo 49, que o Pai o enviou e o que seria um absurdo se fossem a mesma pessoa. Mas ele também afirma que ele e o Pai estão intimamente identificados, que acreditar nele é acreditar no Pai, e vê-lo é ver o Pai. Com essas palavras, Jesus claramente afirma ser Deus, mas distinto do Pai. Nunca poderemos compreender completamente a doutrina, o mistério da Trindade, e é por isso que vários pensadores, ou até mesmo pessoas, nos erros das teologias modernas, querem negar.
Eles querem um Deus que possam compreender logicamente. Mas a Trindade é claramente ensinada na Bíblia. Podemos ver isso em Mateus 28, do versículo 19, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, e depois versículo 14, em Efésios 1, do versículo 3 ao 14, em Efésios 4, do versículo 4 ao 6. E podemos entender que tudo isso é mostrando a dimensão de uma unidade. Tal unidade serve para fundamentar a nossa salvação. Tal unidade é para, de fato, mostrar que tal luz não consiste em apenas clarear as coisas em nossas vidas, mas para que tal luz nos dê sentido puro de entendimento para aquilo que precisamos viver. A Bíblia mostra que cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. Obviamente, o Pai é Deus. Jesus orou a Ele como o único Deus verdadeiro, conforme nós vemos em João 17, do versículo 1 ao 26. Existem muitas provas de que Jesus, o Filho de Deus, é plenamente Deus. Em João 1, versículo 1 afirma isso, bem como João 1, versículo 18, onde Jesus é chamado de o Deus unigênito. E nesse sentido, devemos aprofundar a nossa fé. A luz se ajuda e auxilia para a nossa vivência em Deus, a nossa caminhada na salvação, é para que também tenhamos mais convicção dessa fé. E é por isso que Jesus diz: acredita em mim porque eu sou a luz, conforme está em João 12, versículo 46. Eu vim como luz ao mundo para que todos